A nossa aula de hoje é sobre relações trigonométricas em polígonos. Em particular, a gente vai começar com uma relação importante em triângulos, que é chamada de lei dos cossenos. Em um triângulo qualquer, como mostrado abaixo, em um triângulo qualquer, sempre a relação é válida. Essa relação aqui, c ao quadrado é igual a quadrado mais b quadrado menos 2 vezes a vezes b vezes o cosseno do ângulo alfa, é a chamada lei dos cossenos, que é válida para qualquer triângulo, inclusive para triângulo retângulo. Só que ela não é usada no caso do triângulo retângulo porque é muito mais fácil usar aquelas relações trigonométricas para triângulo retângulo. O que é importante você observar nessa relação? Que nesse meu caso aqui, o C é o lado oposto ao ângulo alfa. Então, essa ordem você tem que levar em consideração. Então, sempre o lado oposto ao ângulo, ao quadrado, é igual. Então, aí você pega os outros dois lados do triângulo ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses lados, vezes o cosseno desse ângulo alfa. Então, essa situação pode aparecer de duas maneiras. Pode ser dado o ângulo e as duas medidas dos lados que formam esse ângulo, e você tem que encontrar o lado oposto, e aí você vai substituir aqui. Você pode ter a medida desse lado oposto e querer a medida de um dos lados do triângulo, e também pode acontecer de você ter as três medidas e ele querer o ângulo alfa aqui. Então, qualquer uma dessas situações pode ocorrer. Uma outra coisa importante é o seguinte, cossenos de ângulos suplementares. Então, a gente costuma trabalhar com os ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Pode acontecer de você precisar, por exemplo, do cosseno de 120. Então, você vai usar a seguinte relação. Se alfa e beta, alfa mais beta é igual a 180, ou seja, se alfa e beta são suplementares, o cosseno de alfa é igual a menos cosseno de beta. Então, se, por exemplo, você precisar do cosseno de 120, ele é igual a menos cosseno de 60, que é o suplementar, do 120. Então, como 120 e 60 são ângulos suplementares, cosseno de 120 é igual a menos cosseno de 60. E assim, você pode usar os outros também. E outra definição importante, apótema de um polígono regular. Então, a definição de apótema. O apótema de um polígono regular é a distância do centro do polígono a um de seus lados. Nas figuras a seguir, O é o centro e o segmento OM representa o apótema de cada um dos polígonos. Então, apótema só existe para polígono regular. Por quê? Se você tiver um polígono que não é regular, a distância do centro a cada lado desse polígono terão medidas diferentes. E aí ele teria vários apótemas. Então não, o apótema só existe para polígono regular. Então ele pode aparecer num triângulo. Então a distância do centro até o lado do triângulo. E como essa distância tem que ser a menor, por isso que aqui tem dois ângulos de 90 graus. Se você pegasse a distância até esse lado ou até esse lado, ia dar o mesmo valor. Então, você pode escolher um. É importante você observar no triângulo que quando você precisar calcular esse apótema, como aqui é um ângulo de 90 graus, se você fechar aqui um triângulo, você vai ter um triângulo retângulo, e sempre esse triângulo retângulo que você vai obter, ele tem ângulos 90, 60 e 30. Tá? Então, isso daqui é uma informação importante para algumas situações do apótema de um triângulo equilátero. Outro, o quadrado. O quadrado é o mais fácil de todos. Você pode observar que o apótema é a metade do lado desse quadrado. Então, aqui eu tenho o lado do quadrado, o apótema é a metade. Então, pode ser dado o lado e pode ser pedido o apótema, ou pode ser dado a diagonal do quadrado, e aí você vai determinar a medida do lado e consequentemente, encontrar o apótema, e assim por diante. E para qualquer outro polígono regular, isso é válido. Então, um pentágono, também o apótema é a distância do centro até um lado, ou para um hexágono. O hexágono também é um caso bem particular. Para você encontrar a medida desse apótema aqui,
basta você observar que se você ligar aqui os vértices, você forma um triângulo equilátero. Então, você teria um triângulo equilátero, aqui um ângulo seria de 30 e aqui o ângulo de 60, ao contrário do triângulo, cujo ângulo aqui embaixo ficaria de 30 e aqui de 60. Então, essas são algumas informações importantes para você determinar o apótema de alguns polígonos. Vamos para alguns exemplos daquela lei dos cossenos. Então, primeiro exemplo. Determine a medida de x do triângulo a seguir. Então, dado um triângulo, ó, percebam, tenho a medida de dois lados, um ângulo de 60 graus e o x. Como eu não tenho um ângulo de 90 graus, não dá para afirmar que eu posso usar aquelas relações trigonométricas no triângulo retângulo. Então, eu vou ter que usar a minha lei dos cossenos, que é essa daqui. Então, o que você sempre tem que observar? Como aqui está o ângulo de 60 e o x está em frente, é o lado oposto a esse ângulo, esse daqui é o meu c, é o meu valor aqui que eu vou começar a minha equação. Então, eu vou trocar esse c por x. O a e o b tanto faz a ordem, tá? No meu caso aqui eu vou colocar que o meu a é 6 e o meu b é 4. Aí se você inverter a ordem não tem problema. E cosseno de alfa, que no meu caso é 60 graus. Então, vou substituir. Ó. X ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 4 ao quadrado menos 2 vezes 6 vezes 4 vezes o cosseno desse ângulo. Depois que fez a substituição, o resto é fazer as contas mesmo. 6 ao quadrado, 36. 4 ao quadrado, 16. 2 vezes 6, 12. Vezes 4, 48. E o cosseno de 60, conferindo lá naquela nossa tabelinha, o cosseno de 60 vale meio. Então, eu vou ter isso daqui. 36 mais 16 menos 48 vezes meio. 48 vezes meio é a mesma coisa que você fazer 48 vezes 1, 48 dividido por 2, ou seja, 24. Então, eu vou ter 36 mais 16, 52, menos 24. 52 menos 24, 28. Então, se x ao quadrado é igual a 28, o x é igual a raiz quadrada de 28. Que se eu fizer aquela decomposição em fatores primos, né, eu consigo simplificar escrevendo como 2 raiz de 7. Então, nesse triângulo aqui, esse x vale 2 raiz de 7. No próximo exemplo, a ideia é bem parecida, também determinar o valor de x, só que aqui, qual é a diferença? Eu vou usar de novo a minha relação. Só que agora eu tenho esse ângulo de 35 e eu conheço o lado oposto a esse ângulo, que é o lado aqui que mede raiz de 5. Então, na hora de eu escrever aqui na minha fórmula, no lugar desse c, vai ficar esse meu raiz de 5. Então, sempre eu começo pelo lado oposto ao ângulo que eu tenho. Então, aqui eu vou começar com raiz de 5 ao quadrado igual. O a e o b tanto faz. Então, aqui eu vou colocar o x e o raiz de 2. Menos 2 vezes o a vezes o b vezes o cosseno de 135. Então, vejam que eu troquei o meu c por raiz de 5, o meu a por x e o meu b por raiz de 2. A partir desse momento, é fazer o cálculo. Ó. Raiz de 5 ao quadrado cancela o quadrado com o 2, né? Com a raiz, sobra o 5. Aqui fica x ao quadrado mesmo. Aqui também cancela, sobra o 2. E aqui, cosseno de 135 tem a ver com o que eu comentei lá no início da aula. Para eu determinar o cosseno de 135, ele é a mesma coisa que o oposto do cosseno do seu suplementar. Então, o suplementar de 135 é 45. Ou seja, cosseno de 135 é a mesma coisa que menos cosseno de 45, que vale menos raiz de 2 sobre 2. Então, vou trocar na minha fórmula aqui em cima. Ó. Então, 5, x ao quadrado, 2, e aí aqui ficou 2 vezes x, vezes raiz de 2, que era o que eu já tinha, vezes o cosseno de 135, que é menos raiz de 2 sobre 2. Aqui eu vou manter o 5, o x ao quadrado e o 2. Essa multiplicação aqui, menos com menos dá mais. Esse 2, como ele está multiplicando uma fração de denominador 2, eu posso cancelar com esse 2.
E raiz de 2 vezes raiz de 2 é a mesma coisa que raiz quadrada de 4, que é 2. Então, o resultado de toda essa expressão aqui é menos 2 vezes menos 1, né? Que dá 2x. Então, aqui você pode simplificar de algumas maneiras diferentes, né? No meu caso aqui, raiz de 2 vezes raiz de 2 daria raiz quadrada de 4, que é 2, dividido por 2, 1. Por isso que eu coloquei o menos 1 aqui. Ou você poderia ter feito daquela outra maneira que eu comentei, que você ia encontrar esse 2x direto. Percebam que, quando você chega nisso daqui, você vai ter o quê? Uma equação do segundo grau. Então, o que eu fiz aqui? Esse 5 que estava mais, eu passei menos. E eu vou ter que resolver essa equação do segundo grau, que é o que a gente vai fazer agora. Ó. Então, resolvendo essa equação, primeiramente o delta, 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 3, 2 ao quadrado 4, menos com menos mais, 4 vezes 3, 12. Então, o meu delta dá 16. Então, o meu x é igual a menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 16, sobre 2 vezes a, né? 2 vezes 1. Ou seja, menos 2 mais ou menos 4 sobre 2. Vou separar em duas soluções. x1, menos 2 mais 4 dividido por 2. Menos 2 mais 4, 2. Dividido por 2, 1. Segunda solução, x2. Menos 2 menos 4 dá menos 6. Dividido por 2, menos 3. Como aqui para nós o x é a medida de um lado do triângulo, a gente não considera o negativo. Então, a gente fala que o negativo não convém. Portanto, o meu x vale 1, positivo. E o nosso último exemplo, a ideia do apótema. Obtenha o apótema A de cada um dos polígonos regulares a seguir. Então, se eu tiver um quadrado de lado 6, então, isso daqui é bem tranquilo, né? Se o lado do quadrado é 6, o apótema é a metade dessa medida. Então, o apótema é o lado dividido por 2. Ou seja, 6 dividido por 2, 3. E se eu tiver um hexágono de lado 2, então, por exemplo, eu quero saber esse apótema do hexágono, sabendo que o lado do hexágono mede 2. Como eu comentei lá também no resumo, a gente pode montar aqui um triângulo. E sempre que for hexágono, esse triângulo formado aqui é um triângulo equilátero. Ou seja, aqui, esses três ângulos internos são de 60 graus. No meu caso aqui, como esse daqui é um triângulo equilátero, o que eu posso fazer? Ó? Esse ângulo aqui é 60 graus. Então, o que eu vou usar? Aquela minha relação trigonométrica, agora sim, no triângulo retângulo. Ó. Seno de 60, cateto oposto, que é o meu OM, sobre hipotenusa, que é 2. Como que eu sei que a hipotenusa é 2? Sempre que for um hexágono regular, quando eu faço essa divisão aqui, né, eu falei que isso daqui forma um triângulo equilátero. Então, se o lado do hexágono é 2, aqui também é 2. Seno de 60, eu sei que é raiz de 3 sobre 2. Esse OM é o meu apótema A, que é o que eu quero descobrir. Ao montar essa proporção aqui, como apareceu o 2 embaixo das duas, eu já posso escrever direto que o meu A é raiz de 3. Então, esse é o apótema desse meu hexágono regular. Bons estudos!